Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta quinta-feira estamos celebrando a festa de Corpus Christi, a Eucaristia como esse alimento que nos fortalece na vida e na missão. E o Evangelho, Lucas, capítulo 9, versos 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: Dá-lhes vós mesmo de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. Elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, na festa do corpo e sangue de Cristo, a igreja nos propõe um texto, podemos dizer, de uma ceia comum de Jesus com a multidão. E nesse texto nós podemos lê-lo em 2 perspectivas. Claro, com os olhos eucarísticos, mas também como um texto profético que nos chama à caridade. Jesus estava pregando, uma grande multidão estava ao seu redor. Quando já era tarde, os discípulos se incomodaram. Vieram até Jesus e disseram: Senhor, estamos num lugar deserto e esse povo tem fome. A multidão tem fome. Esta é a primeira evidência do texto. A multidão tem fome. O povo está faminto. O que vamos fazer? Comprar pão para essa gente? Estamos no lugar deserto. Não temos dinheiro. Começa a aparecer aquelas desculpas que aliviam o peso da consciência. A responsabilidade não é minha, não tenho condições, o ambiente não favorece, e assim me eximo da responsabilidade. E Jesus diz aos discípulos: Dai-lhes vós mesmo de comer. Como, Senhor? Só temos 5 pães e 2 peixes. Temos tão pouco. Essa é a outra desculpa que geralmente nós encontramos ainda hoje. Se eu fosse governo, se eu fosse empresário, se eu tivesse muito dinheiro, se eu ganhasse na loteria, ajudaria os pobres.
mas como tenho tão pouco, eu não posso repartir. E com isso, mais uma vez, ficamos com a consciência tranquila. Mas Jesus nos aponta um outro caminho. Jesus nos aponta o caminho da partilha. Tá bom, não tem muito, não, mas partilhe o que você tem. E quando há partilha, há fartura. Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, abençoou, depois repartiu. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobrou pão com abundância. Queridos irmãos, queridas irmãs, precisamos olhar esse texto para o mundo de hoje. Ainda temos uma multidão faminta que pede-nos um pedaço de pão. Recentemente saiu uma pesquisa, não sabemos de certo a fonte, mas tudo indica que seja verdadeira. O Brasil, com 33 milhões de pessoas passando fome. É uma multidão que grita: queremos pão. E novamente nós não somos uma igreja rica, não temos muito dinheiro nem poder, podemos fazer como os discípulos de Jesus. Temos até compaixão, mas o que podemos fazer? E Jesus volta a olhar para nós e diz: dai-lhes vós mesmo de comer. O que temos? 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: coloque na mesa, parte e reparte, pois o pão repartido é garantia de alimento para todos. Esse é o caminho que o mundo ainda não aprendeu. Esse é o caminho que muitas vezes nós cristãos ainda não aprendemos. Na partilha há sempre fartura. No egoísmo, no acúmulo, há sempre falta. Olhando esse texto numa perspectiva eucarística, é Jesus se oferecendo como pão. Aqui apenas simbolizava o pão verdadeiro que ele daria. Ele mesmo, o seu corpo, o seu sangue, dado para a vida do mundo, para que nós pudéssemos viver. Somos essa multidão faminta, faminta de Deus, faminta do amor. E pedimos: Senhor, dai-nos deste pão. E Ele nos oferece o pão que alimenta, o pão que fortalece, o pão que sustenta a nossa vida. Nesses 3 dias de tríduo, nós rezamos em 3 perspectivas, com 3 verbos ou 3 palavras que nos animaram. Eucaristia, um convite a partilhar. É o evangelho de hoje. Quem come a Eucaristia e não partilha, não compreendeu a dinâmica da mesa eucarística. Eucaristia, um convite a servir, a lavar os pés. Portanto, na Eucaristia, compreendemos a dinâmica da autoridade na igreja. A autoridade como aquele e aquela que serve. Aquele que se inclina para lavar os pés. Aquele que se dá, porque a Eucaristia é corpo doado, é sangue derramado. E a Eucaristia como um convite a caminhar. Não podemos comer deste pão
e permanecer parados. A Eucaristia nos sustenta na missão. Portanto, queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa da Eucaristia, possamos entrar nessa escola de amor, de partilha, de serviço e de missão. E aprender com Jesus que o pouco partilhado vale mais do que o muito acumulado. Aprender de Jesus que a vida tem mais sentido quando ela é colocada como dom para os outros. Que essa Eucaristia, pão tomado, partido e doado, nos sustente na vida e na missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.